Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Coisas invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo aos Romanos 1:20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, onde a atividade que se desdobre sem base. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira, no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso estudo semanal do Evangelho, aqui no Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje nós vamos ler aqui, dar continuidade, nós estamos no capítulo 27. O título do capítulo é Pedi e Obtereis, um título bem sugestivo, né? Porque nós aqui encarnados, acho que os espíritos sempre dizem isso, em nossa grande maioria, a gente lembra muito, né, do pedido. Eu acho que faz parte ainda de nós, né, de olhar para o alto e fazermos um pedido. Então, por isso que eu disse que é um tema que faz parte do nosso dia a dia. Mas vamos aqui ao assunto específico, né, que nós temos que ler, que são os itens 5, 6, 7 e 8. E esses itens, eles se encontram dentro de uma seção denominada Eficácia da Prece. E essa seção, ela começa com uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. E essa passagem diz assim: O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. É interessante, né, porque quando a gente faz essa leitura, né, Jesus falando isso para as pessoas daquela época e falando para nós, né,
nós temos uma relação aqui muito direta. Ele está dizendo, não importa o que você esteja pedindo durante a prece, o que quer que seja pedido na prece. Conclusão, crede, né? Ou seja, tem um condicional. O que quer que estiveres pedindo, se você acreditar, né, tendo fé, crede que o obtereis e vos será concedido. É muito interessante pensar dessa maneira, porque é uma relação muito direta. Existe algo que será pedido, existe um condicional, que é essa fé nesse pedido, e isso será concedido. Nos traz um certo um ânimo, né? Porque nós, como seres aqui nessa sociedade, temos vários desejos, né? Nós queremos muitas coisas. Isso nos traz, assim, uma certa motivação desse ponto de vista, dado esse condicional que eu vou pedir, eu vou obter. Agora a gente tem que entender, né, Jesus estando aqui, do que ele está falando, né, sobre pedir. Qual é o objeto do nosso pedido, né? E se nós estamos pedindo algo, por que estamos pedindo algo? Né? São perguntas que nós devemos nos fazer, né, para que possamos melhor interpretar o que está sendo dito aqui, né, já que temos esse condicional que será concedido. Então, no item 6, no primeiro parágrafo do item 6, um comentário, é o seguinte, é um comentário que diz que aquele que interpreta isso de maneira muito literal, ele vai pensar assim, bom, peraí, significa que se eu pedir, agora eu vou fazer uma prece e eu vou pedir um aparelho de ar-condicionado, né, do tipo split, né, com características de tantos mil BTUs, eu vou ficar pedindo aqui e amanhã vai aparecer aqui na minha parede um aparelho split novinho que eu estou precisando, que eu gosto muito de temperatura fria. Ou eu gostaria muito de pedir, então, talvez aqui um móvel novo, que esse móvel não está muito bom, eu vou pedir na minha prece um móvel novo, que ele está dizendo que eu vou pedir com muita fé, eu vou obter esse móvel novo, né? E aí eu vou fazer esse pedido, consequentemente, no dia de amanhã e depois de amanhã, vou fazer uma análise em que esse aparelho não apareceu na minha televisão, ou esse móvel não apareceu na minha sala. Então eu vou concluir, né, que sendo aquela afirmativa condicional, eu pedi com prece, eu acredito que eu pedi com prece, não fui concedido, não fui atendido nesse pedido, então significa que essa frase, ela não tem valor, principalmente porque ela começa o que quer que seja, que pedirdes, crede que o obtereis e vos será concedido. Então, desse ponto de vista, assim, muito pragmático, muito materialista, né, a gente pode ler aqui um comentário inicial que diz assim: há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam num princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Então a questão é uma questão de dúvida, né? É uma questão que, olha, eu estou estudando aqui e eu li que Deus, ele é onisciente. Significa que ele sabe de tudo. E ele é omnipresente. Significa que ele está em todos os lugares. Bom, se ele é onisciente e onipresente, então ele está me analisando aqui nesse momento. E se ele está me analisando nesse momento, e eu estou querendo um ar-condicionado, ele sabe que eu quero um ar-condicionado. Ele sabe, né? Então, se ele sabe, se ele está aqui, se ele sabe de tudo, por que eu vou contar isso para ele, né? Isso, reparem, essa é a interpretação de um crítico. E mais, poderia, então, também, do ponto de vista de uma análise de um crítico, dizer o seguinte: ora, eu também, estudando, descobri que leis regem a evolução da vida material e leis regem a evolução do plano espiritual. E que essas leis foram criadas por Deus e que são leis eternas. Então, sendo assim, significa que se eu ficar desejando alguma coisa, quem disse que essa lei vai ser quebrada por conta desse meu pedido, né? Essa é uma análise de alguém
crítico, né, com relação a este ensinamento, que é um ensinamento direto, né? Ele é direto, não é uma parábola, é um ensinamento direto de causa e efeito. E aí vem um outro comentário, né, que diz o seguinte: sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Isso é verdade. Isso é verdade. Porém, partindo desse fato, começarmos a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, é uma distância muito grande. E essa forma de começar a interpretar, né, esse ensinamento direto, a revisitar a nossa vida e o porquê estamos aqui, pode nos auxiliar na interpretação desse ensinamento direto, né? Porque ele diz assim: se estivéssemos todos submetidos a uma sucessão de eventos que já estivessem todos pré-determinados, porque você está pensando que as leis foram feitas e uma vez que o sistema começou a trabalhar, tudo já está prescrito de como vai acontecer, que é o que ele está dizendo aqui. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, e ele não teria livre-arbítrio, e ele teria iniciativa. E nós sabemos que nós somos seres que podemos fazer uso do nosso livre-arbítrio. Nós temos capacidade de escolha. É claro que durante o nosso processo de evolução, nós, por ignorância, fazemos uma série de escolhas que ainda são equivocadas e que poderíamos interpretar que nós não conseguimos fazer diferente porque cometemos de maneira sequencial sempre o mesmo equívoco. Mas temos que reforçar que, acima disso, nós somos seres perfectíveis e que o processo, né, da encarnação nos permite viver experiências a partir das quais nós aprendemos. É claro que esse processo de aprendizagem não é um processo assim de curta duração. Os espíritos dizem: nós, a partir de uma série de experiências, muitas vezes a partir de tentativa e erro, nós vamos conseguindo, né, aprender e fazendo escolhas melhores. E é esse processo de fazer escolhas melhores, e é esse processo do esforço feito por cada um de nós, é que vai nos transformando. E por isso que ele diz assim, que nós temos iniciativa. Nós temos livre-arbítrio, porque Deus não deu a inteligência e o discernimento para que nós não façamos bom uso dele. Não é? A vontade para não querer, porque nós temos vontade. A atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir num sentido ou no outro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou que deixa de fazer. Então, repare que o primeiro argumento foi um argumento de fatalidade. Existem leis e as leis estão aí e as consequências já estão todas prescritas e nada pode mudar. Ele está falando, lembrem-se, temos o livre-arbítrio, temos a vontade. Todos nós temos um sentimento, uma vontade, uma semente dentro de nós da melhora, essa motivação de nos aperfeiçoar, de melhorar as coisas que estão ao nosso redor. E quando ele diz, estando o homem livre para agir num sentido ou no outro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. É claro, o nosso presente hoje é uma consequência natural do nosso passado. Pode ser de um passado dessa atual existência, ou de um passado de uma existência pregressa. E ele diz mais, o nosso dia de amanhã será uma consequência do nosso hoje. O que estamos fazendo hoje? Porque, dependendo da forma pela qual nós estamos trabalhando hoje, né, isso vai impactar o que vamos viver no dia de amanhã.
É interessantíssimo quando ele fala isso. Pela sua iniciativa há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destrói a harmonia universal, não destrói as leis físicas, né? As leis do universo, as leis do plano material e do plano espiritual. Como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre o qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, ceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Interessante pensando assim. E lembrando, o que nós estamos pedindo? Né? O que nós recebemos diariamente? Quanta ajuda nós recebemos quando nós fazemos um pedido? Então, eu volto àquela pergunta inicial. De repente, eu estou pedindo um ar-condicionado. Mas Deus vai me... Porque, de repente, eu preciso, né? Eu estou num ambiente em que eu preciso de um ar-condicionado, eu preciso de um móvel novo. Todo um exemplo do ar-condicionado de um móvel poderia ser outra coisa material, né? Parece supérfluo, talvez, o ar-condicionado. Mas não. Mas eu preciso de algo. E talvez, é claro que aquilo não vai me aparecer na porta de casa amanhã. Mas acontece que ele pode... E ele vai nos auxiliar e nos orientar, né, a partir de boas intuições, a partir de oportunidades que vão abrir nossos caminhos, sejam caminhos mentais para a paciência e a compreensão de que eu preciso esperar um pouco mais, sejam abrir esses caminhos mentais, nos mostrando oportunidades de trabalho que nos proporcionarão no futuro, nesse imóvel, ou esse ar-condicionado, ou o que quer que seja que eu estou pensando do ponto de vista material, né? Seja pela interação com outras pessoas que venham a me mostrar alternativas naquele momento para que eu possa, então, resolver um determinado problema. Então, olhe o que nós estamos recebendo quando nós estamos pedindo algo. Talvez o que nós estamos analisando como o que está chegando até nós não é o auxílio ao nosso pedido, mas nós estamos sendo auxiliados. Nós estamos sendo auxiliados. E continua, seria ilógico concluir desta máxima, o que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter. E, claro, se eu penso no ar-condicionado, o ar-condicionado não chega, ele diz assim, então eu vou dizer que essa lei não vale e vou culpar a Deus. Assim, é injusto. Essa análise é injusta, né? Quer dizer, acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Isso é outra coisa. Isso é muito comum na nossa vida. A gente pode, por um determinado momento da nossa vida, pedir por algo e nós não vamos conseguir aquilo que nós estamos pedindo. Talvez possamos ficar tristes, né? Nos julgarmos injustiçados. Pois é muito comum, às vezes, tempos no futuro, com uma cabeça mais madura, né? Um coração com um pouco mais de paciência, um pouco mais de serenidade, revisitarmos aquele momento do passado e, ao refazermos a análise, compreendermos que o fato de não termos obtido o objeto de que tanto desejávamos naquela época foi uma bênção e foi uma dádiva. E talvez não ter obtido, né, aquele objeto de desejo, né, daquele pedido, nos fez, né, um pouco mais resilientes, um pouco mais serenos, um pouco mais pacientes, mais trabalhadores, e nos tornou pessoas melhores. Vejam esse tipo de reflexão que nós devemos ter. É que o homem geralmente não vê somente o presente, não vê senão o presente. O sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação, mas que no futuro próximo o conduzirá à cura. O que Deus considerar se dirige a Ele com confiança é a coragem, é a paciência, é a resignação. O que considerar ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade. Nenhum presente vai superar isso.
desenvolver a capacidade que ele diz em si, dentro de si, para superar uma dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhe assim com o mérito. A providência assiste àqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho sem fazer uso das próprias faculdades. Mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre, sem nada fazer. Isso é muito importante. Nós, isso nos chama a atenção, que nós procuramos ou devemos procurar desenvolver dentro de nós mecanismos e ferramentas que nos permitam resolver problemas, contornar e superar situações difíceis. Porque isso é o que nós vamos carregar conosco para o plano espiritual. Serão aquisições eternas. E ele chama atenção para isso. Deus vai estar ali enviando aquela equipe, seja do plano espiritual, sejam pessoas que estão próximos a nós, que vão de alguma maneira nos orientar, nos motivar para desenvolver esse ferramental interno. Essa resiliência, mas é uma resiliência ativa. De entender que Deus é amor, que Deus sabe o que é melhor para nós. De entender que a situação do presente atual é uma responsabilidade nossa, porque a minha vida presente é o resultado dos meus atos do passado e eu sou corresponsável por ela, ou totalmente responsável por ela. Então é um convite ao crescimento para analisarmos isso. E Deus está do nosso lado para nos orientar nos novos caminhos. E esse trabalho interno nosso para nos auxiliar nessa caminhada de autoconhecimento e de evolução. Porque o nosso objetivo é esse aprendizado para evoluir. E quanto mais nós trabalharmos nesse sentido, maior nossa capacidade do desenvolvimento intelectual e o maior a capacidade de desenvolver um pouco mais de amor em nossos corações. E é isso que nós vamos carregar. Ele dá um exemplo. Eu vou ler esse exemplo. O exemplo é assim. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto e sofre uma sede horrível. Ele se sente desfalecer e deixa-se cair no chão. Ele roga então a Deus para que o ajude e espera. Mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, de seguir um dos caminhos que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha naquela direção. Chegando a uma elevação, descobre ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se. E se esse homem tem fé, ele exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Um agradecimento. A compreensão de, naquele momento de dificuldade, Deus estava do lado dele. E que Deus o motivou por um caminho. E que ao caminhar um pouco ao longo daquela vereda, ele se conseguiu visualizar um pouco mais. E viu que ali existia o riacho que iria lhe salvar. E agradeceu a força que Deus lhe deu e agradeceu a orientação que recebeu. Agora existe uma segunda possibilidade, que diz assim: se esse homem não tem fé, dirá: que pensamento bom eu tive, que chance eu tive, tomando a vereda da direita ao invés da esquerda. O acaso algumas vezes serve-nos verdadeiramente bem. Quanto me felicito pela minha coragem
e porque fui até o fim e não me deixei abater. Né? Mas dir-se-á, porque o bom espírito não lhe disse claramente: siga esta vereda e ao fim dela encontrarás o que necessitas. Por que não se mostrou a ele para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Quer dizer, não, peraí, se o Espírito, por que o Espírito não se materializou ali e disse, vá por ali? Essa é a pergunta. Por que não se mostrou a ele para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, ficaria convencido da intervenção da providência. Olha a resposta. Foi, primeiro, para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso de suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que a venha levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e se levanta por si mesmo. Olha que interessante, né, esse exemplo. Esse é um exemplo bastante direto para dizer que Deus está ao nosso lado em todos os momentos. E que se nós procurarmos fazer uma reflexão, talvez nos problemas de hoje a gente não consiga observar isso. Mas se fizermos uma reflexão bastante sincera sobre problemas, né, que fizeram parte da nossa vida no passado, e que nós conseguimos superar, nós vamos verificar que nós recebemos muita ajuda, que nós recebemos toda a ajuda do mundo, que talvez não tenha sido ajuda da forma como nós estávamos pedindo, imediata, e que nosso problema fosse resolvido sem o nosso esforço. A ajuda veio de uma maneira, por uma intuição, por uma leitura, por uma palavra amiga, para que pudéssemos observar melhor ao nosso redor, desenvolver nossa fé, trabalhar internamente para superar algumas dificuldades. Então, quando nós pedimos sinceramente, nós recebemos todo esse auxílio. E a partir da superação de uma situação difícil, com resignação, porém uma resignação ativa, nós sempre vamos nos tornar pessoas melhores e vamos sempre dar um passo, uma caminhada na nossa jornada de evolução. Então, quando nós pensamos dessa maneira, essa máxima, ela se torna assim tão verdadeira, né? O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Marcos, capítulo 11, versículo 24. É isso, meus irmãos. Terminamos o estudo por aqui. Um tema muito interessante, um tema que vale muito a nossa reflexão. Convido a todos para que façam a releitura. Desejo a todos uma ótima noite. Fiquem todos com Deus, né? E um abraço fraterno para todos vocês. Até logo. Fiquem com Deus.